Seja Deus gracioso e nos abençoe sempre. O Eterno hoje nos traz mais uma meditação no livro de Provérbios, capítulo 5, trazendo as suas advertências, trazendo as suas orientações para que nós sejamos livres das ciladas que o mundo, que a vida nos prepara. Mas primeiramente nós temos que ouvir atentamente a sua voz, a voz do seu Espírito. E nesse capítulo, se você for analisar, você vai até dizer, parece que aí está falando sobre o relacionamento de um homem com uma mulher, que ele deve fugir de certas coisas, que possa o estar atraindo. E quando nós somos atraídos pelo pecado, o pecado, uma vez consumado, ele vai gerar uma morte na nossa vida, uma separação de Deus na nossa vida. Assim está escrito lá no livro de Tiago. E o Senhor, ele vem aqui nos mostrando, os meios de graça, o caminho que devemos seguir, como nós devemos ouvir, compreender e executar a vontade do Senhor. E essa execução ela é baseada apenas na nossa obediência à sua palavra. Então Deus ele vem nos mostrando aqui que há uma necessidade de nós corrermos do mal. Também num dos livros aqui de Provérbios, num dos capítulos diz que o sábio vê o mal e passa adiante, mas não, o tolo não, o tolo ele para contemplar. Então esse próprio capítulo está nos dizendo que nós devemos evitar certas situações na nossa vida e temos também dentro de nós as condições de evitá-las. Nós não podemos, cair na armadilha do pecado e depois dizer, eu não sabia. Não, a palavra de Deus, através do seu Espírito, vem sempre nos orientando. Mas isso é quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós nos interessamos em sermos cuidados pelo Senhor. Nós nos entregamos, nós falamos, Senhor, cuida da minha vida, porque a palavra dele está escrita todos os livramentos que ele tem para nos dar. Ele não permitirá, que você seja tentado além do que você possa suportar. Ele não vai permitir que você tropece com o teu pé em pedra. Ele não vai permitir que os teus olhos vejam a corrupção. Isso é tudo na palavra. Ele vai te esconder no dia da adversidade, ele vai te guardar do mal, ele vai acampar anjo ao teu redor, ele vai te proteger com a sombra das suas asas. Todas essas promessas para o teu livramento, para o nosso livramento, está contida na sua santa palavra, que é nos dada gratuitamente. E o que devemos fazer para que essa palavra ela habite verdadeiramente no nosso coração? Temos que obedecer e andarmos debaixo dessas orientações, porque são caminhos de vida, são caminhos que nos levam para a luz, são caminhos que nos levam para o conhecimento, para que possamos ver a face do Eterno. Coração limpo, vida limpa, justificados, remidos, limpos, lavados. Maravilhoso, quando nós temos uma vida assim, isenta de acusação. A palavra diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E se nós estamos em Cristo, estamos na sua palavra, e a sua palavra está em nós podemos falar diretamente com o nosso Pai, e Ele vai nos ouvir. Aqui nos versículos 20, 21, 22 e 23 do capítulo 5, eu tirei esses versículos para nós finalizarmos esse vídeo com esses conselhos, que diz assim, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão e pelas cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso da sua loucura
anda errado. Olha só que coisa. Porque o caminho do homem, os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Seja qual for, os olhos do Senhor estão atentos sobre todos os homens. E diz mais a palavra, que os olhos do Senhor estão percorrendo a terra à procura dos fiéis. E Ele te encontrou essa manhã. Ele te encontrou nessa hora. Os olhos dele estão sobre a sua vida. Contra os ímpios, aqueles que não querem ser deixados, serem disciplinados, não querem ouvir a voz do Senhor, não querem andar nos seus santos caminhos, não querem receber ajuda em tempo oportuno. Contra os ímpios, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas de seus pecados ele será detido, preso. Aquele que é vencido pelo pecado, é escravo do pecado, diz a palavra do Senhor. Ele fica escravo. Ele não sai agora porque já não consegue mais sair. Teve toda oportunidade, teve todos os momentos da vida dados por Deus para poder se arrepender, para poder não praticar, para poder deixar de fazer aquilo que era errado. Mas ele preferiu andar. Então a palavra diz que ele está preso pelo seu pecado, e pelo seu pecado ele será detido. E diz ainda no versículo 23, ele morrerá pela falta de disciplina. Morte. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o seduz e o atrai, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ele morre pela falta de disciplina, e pelo excesso da sua loucura, ele vai andar sempre errado em toda a vida. Fugitivo, caçador de lugares para se esconder de Deus. Mas os olhos do Senhor, os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa continuamente todas as suas veredas. Deus está te observando nesse momento, lhe dando um bom dia, lhe dando fortalecimento, lhe dando segurança, lhe dando intimidade, particularidade com Ele, porque a intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem. E o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Graça e a paz. Evangelista Sérgio Soares, Eclésia, pelo bem dos que te amam. Paz seja convosco.